Para a direita brasileira, qualquer tipo de regulação das redes sociais é uma tentativa de censura. E de onde é que vem essa desconfiança, né? Vamos tentar entender isso com o Nicolas Ferreira, aquele deputado lá que foi mais votado e que, claro, é um adepto dessa tese, porque ele é de direita. Nicolas Ferreira quer reclamar aqui da tentativa de regular as redes sociais. Vocês sabem que o governo brasileiro está dando seus primeiros passos nesse sentido. Um grupo chegou a ser montado. Vou colocar rapidinho aqui, ó, manchete do Estadão. Ó. Então o governo está criando um grupo de trabalho. Nesse grupo tem Manuela Dávila e Felipe Neto. Mas tem muito mais gente, estudiosos e tal. Gente que não é famosa e que daí não aparece na manchete, né? E é claro que o Nicolas vai se concentrar nesses dois, quando ele critica a regulação das redes? Acho que sim, né? Cadê? Grupo contra extremismo com Manuela Dávila e Felipe Neto. O próximo passo é a Thaís Carla na comissão de nutrição, Fernandinho Beiramar na comissão de combate ao tráfico e na comissão da verdade, o Naldo. Pausa. Eu admito que eu tô viciado em ver as histórias do Naldo, mas voltemos. Eu fui dar uma olhada em todos os integrantes desse grupo para combater os extremismos da internet. Vamos ver aqui um pouquinho quem é quem. Vamos ver. Uma pessoa que vai ver se você posta fake news. Opa, já postou o seguinte. Alguém ainda realmente acredita que a facada existiu? Pô, realmente, né? É difícil de especular nesse terreno sem cair em teoria conspiratória, né? É bem difícil, né? Mas a Lola é uma boa pessoa, cara. Uma pessoa excelente. Essa aí joga de tanque, sabe? Uma resiliência fodida para lidar aí com os machos da internet aí. Os mascos, ela chama. Galera, pô, já ameaçaram explodir lugar em que ela ia dar palestra, cara. Essa mulher é foda. Respeito muito. A gente acredita que a facada existiu, vai ser essa pessoa que vai te vigiar agora se você está dizendo a verdade. Beijo, Lola! Faz parte também dos Vingadores da esquerda. A Rosana é foda. A Rosana Pinheiro Machado. Expresso do Inferno. Motorista ouve AM... Deixa eu ler. Expresso do Inferno. Motorista ouve AM alto. Aí um cara na frente assiste sem fone um pastor berrando e a pessoa do meu lado assiste os vídeos pro Bozo. Vou abrir um discurso do Fidel, daqueles que duram 4 horas. Quem nunca viveu uma situação dessas, né? Alto. Um cara da frente assiste sem fone, um pastor berrando e a pessoa do meu lado assiste vídeos pro Bozo também sem fone. Sério, vou abrir um discurso do Fidel. Uma admiradora do Fidel vai combater o discurso de ódio. É que o Fiel é conhecido por... O Fidel. Fiel é ótimo. Fiel que tava ouvindo louvor com a Rosana no carro, porra. O Fidel é conhecido por fazer discurso longo. E desculpa, entusiastas de Cuba. Chatos também. Não tem jeito. Chatos também. Às vezes era diferente. Mas o discurso de 4 horas não tem como ser interessante do começo ao fim. É isso que ela queria dizer. A próxima é Esther Solano. Votar em Lula no primeiro turno não é uma escolha, é uma imposição da realidade. Eu concordo. E aqui ela deixou escorregar a verdadeira intenção, né? Ou seja, impor a realidade para as pessoas, mesmo que não seja nem real, né? Na verdade, ela está dizendo que a realidade se impõe, né? E que quando a realidade se impõe, e a realidade se impõe como? Através de que meios? Por, de repente, uma vala comum, cheia de mortos da Covid, que é a grande obra de infraestrutura do governo Bolsonaro, de repente por um genocídio de um povo indígena, né? Às vezes por uma floresta inteira pegando fogo. Essa é a realidade que se impõe e obriga até quem odeia o Lula a votar no Lula, né? Então não é que ela vai impor a realidade se impõe. Porque caso contrário, eles vão te taxar disso aqui, ó. Recuperar um país no qual 58 milhões de eleitores votaram pelo ódio vai ser uma tarefa gigantesca, diz Esther Solano. Ué, e não é? Recuperar um país no qual 58 milhões de eleitores votaram pelo ódio vai ser uma tarefa gigantesca. Ou seja, todo mundo que discorda de mim é ruim, é odioso. Todo mundo que está ao meu lado é bom, agradável, lindo, maravilhoso. Não. De jeito nenhum. A Débora Diniz também vai participar desse grupo. Nicolas perdeu as redes por falar mentiras sobre as eleições. Isso não é uma opinião dela, né? Isso é a decisão judicial. Pastor Silas Malafaia anda falando mentiras sobre as urnas. A conclusão lógica deveria ser só não enxerga. Perdeu as redes por falar mentiras sobre as eleições. Mentira. Você tá fazendo fake news.
Porra. Ninguém tem acesso ao processo? Como você sabe o que realmente fez a minha rede ser derrubada? Ah, tomar no cu, rapaz. Tá de sacanagem, guri. Ah, piá. E quais mentiras? Porque eu disse durante a campanha que o Lula era abortista. E aí o TSE me obrigou a postar que o Lula era pró-vida. E agora a gente vê que o Lula é o quê? Ah, pois é, abortista. Porra, conversa, cara. Que papinho, hein? Ih, rapaz. Ou seja, essa pessoa que fala mentiras vai verificar se você fala mentiras. Mas, não, volta. O caso da Débora Diniz aqui, porra, é muita sacanagem, cara. Porque o que ela escreveu ali, ó, Nicolas Ferreira perdeu o mandato por contar mentiras sobre a eleição. Isso é uma manchete, cara, que tá em todos os jornais, cara, que estão falando a teu respeito. Então todo mundo é mentiroso, só você que fala a verdade. Aí é foda, né, meu jovem? Porra, aí é foda. E quais mentiras? Porque eu disse durante a campanha que o Lula era abortista. E aí o TSE me obrigou. Não, tomar no cu, de novo não. Chega, pra frente. Desculpa, tô ficando irritado, meu vocabulário vai sendo reduzido a meia dúzia de palavrões, né? Mentiras. E por fim, os dois últimos integrantes, Manuela Dávila. Opa, esse aí é. Ó. A foto. A foto é pra assustar a galera. As fotos é pra assustar. É pra assustar o Telegram do Bolsonaro. Eita, lá, ó. Foi esse martelo, rapaz? Tá maluco, rapaz? A Patricinha comunista, que disse o seguinte: Há uma década conheci o Chávez, quando participava da juventude. Estive muitas vezes na Venezuela. Vi as mudanças que ele construiu no país. Pô, vamos falar disso rapidinho, então? Vamos falar? Você sabe que até a chegada do Hugo Chávez, a Venezuela vivia numa coisa chamada de Pacto de Punto Fijo. Então você tinha, tipo, 5 partidos, que era, sei lá, 5 União Brasil da vida, sacou? E eles dividiam o poder na Venezuela. Não sei se era 5, eram poucos, né? E eles dividiam o poder. Então era tipo, sei lá, República do Café com Leite do Brasil, só que até os anos 90, cara. E daí vem esse revolucionário, esse contestador, e também militar indisciplinado, chamado Hugo Chávez, para dizer, não, essa porra vai parar. Depois que teve o Carcarazo, que é outro episódio da história da Venezuela que você tem que conhecer. Tem que conhecer. Antes de falar que o Brasil não pode virar uma Venezuela, você tem que conhecer esse episódio, cara. Vá pesquisar o que foi o Carcarazo. Se quiser, pesquisa aqui mesmo no Meteoro. Pesquisa aí como a Venezuela virou uma Venezuela. Ali a gente te conta, cara, que a elite venezuelana massacrou o povo, cara. Tão logo o povo falou assim, ó, não temos mais o que comer, de tão grande está essa desigualdade. Daí que aparece o movimento político que dá origem ao Chávez, né? Mas enfim, é tudo muito complexo e o Nicolas, ele não simplifica, né? Ele simploriza a questão. Uma década com esse Chávez, quando participava na juventude. Estive muitas vezes na Venezuela, vi as mudanças que ele construiu no país. Então, construiu mesmo, estatizou muita coisa, tal. Não tem jeito, cara. Não tem como negar. Pessoa que luta contra o discurso de ódio, apoiando o Hugo Chávez. E por fim, e menos importante, a Foquinha. Desgraçado, maldito, genocida, filho da, corno, demônio, puto, vagabundo, podre, tosco, burro, ladrão, covarde, lixo, bandido, mentiroso, assassino. Esse aqui é o cara que vai falar se você está cometendo discurso de ódio ou não na internet. Isso é mentira. Isso é mentira. Parou. Isso é absolutamente mentiroso. Quando a gente fala em regular redes sociais, não significa censurar você ou me censurar ou censurar quem quer que seja. A regulação chega para toda e qualquer indústria. Se a indústria alimentícia não tivesse seus regulamentos, todos estaríamos comendo caco de vidro, chocolate crocante com caco de vidro. É assim, as redes sociais surgiram há pouco tempo, do ponto de vista político, jurídico, quase nada. E agora estão chegando aí as regulações. Aqui no Brasil, a conversa ainda é primária, ainda é simplória, porque é encaminhada por gente tipo Nicolas Ferreira, que diz, censura, parem tudo, interditem o debate. Né? Na Europa, a coisa está mais avançada. E você sabe o que os europeus querem? Os europeus não querem discutir se é censura ou se não é censura. Os europeus querem discutir uma regulação que defina se a rede social tem ou não tem que mostrar para você o algoritmo através do qual ela opera. Será que o YouTube não tem que mostrar para a sociedade
quais são os códigos que fazem com que esse vídeo seja e aquele não seja distribuído, é o que está se discutindo lá na Inglaterra, né? E o Pablo Hortelado, nesse excelente artigo da Folha de São Paulo, publicado na primeira quinzena de fevereiro, ele conta para a gente como é essa legislação que a União Europeia está buscando, né? E por que o fato da Europa estar indo atrás dessa regulação nesse momento, por que a Europa está fazendo o que está fazendo, representa para o Brasil uma chance dourada, uma chance de ouro. Então, assim, a gente tem um momento muito propício para a gente poder estabelecer alguma regulação para essas redes. E o Pablo vai contar para a gente que, assim, parte da explicação para esse momento ser tão bom para fazer isso é a Europa vai impor umas medidas lá. A Europa vai dizer assim, o Google, agora você mostra aqui para mim que algoritmo gere a busca. Por que quando eu procuro por fome, aparece lá a fome só do Holodomor, lá do Stalin? Entendeu? Me explica aqui, o Google, sacou? E o Google vai ter que explicar para a Europa. Quando o Brasil chegar aqui e falar assim, Google, aquilo que você explicou para a Europa, explica para nós aqui também. O Google não vai poder dizer não tenho como, porque ele já explicou para a Europa. Né? Esse é um dos argumentos para explicar por que esse é o melhor momento possível, é o melhor momento histórico possível para a gente colocar alguma ordem nesse faroeste que é a internet. Faroeste corporativo, que é pior.